E aí? Olá, meu povo. Estamos aqui novamente. Boa noite. Boa noite, como vocês estão? Eu já tô vendo a Aline ali no chat, dedicada. Falando de Percy Jackson, mas o primeiro post que a gente tem aqui, a gente vai falar primeiro desse lado, porque eu estou confusa hoje, que eu troquei a câmera de lugar, então eu estou muito confusa. A gente vai começar falando mal de Harry Potter mesmo, Aline. Estamos aqui hoje com o Glauco, belíssimo Uhul. Glauco, que está sempre aqui presente nos nossos melhores momentos, nos piores também. Nos piores também, sempre. E hoje a gente vai falar de adaptações de livro para filme. Eu espero que essa conversa sobre adaptações de livro para filme vocês estejam animados para falar mal, porque se for falar de Harry Potter, convenceu muita gente, mas olha, o primeiro filme especialmente eu saí aborrecido do cinema. Sério? Oh. Nossa, a experiência deve ter sido muito diferente. Eu demorei para assistir Harry Potter no cinema. E a Ah, primeira. Eu eu comecei assisti assistindo e eu Harry tinha Potter, lido, né? Eu assisti, eu já tinha lido. e E também tem aí, isso. não sei quantas mais pessoas fizeram isso, mas o primeiro filme, a tentativa é ao máximo fazer ao pé da letra, né? Muito ao pé da letra. Tão ao pé da letra que não coube tudo. E aí mutilou, ficou faltando umas coisas no final que você fala, por que tiraram isso? Tá tão literal tudo, e aí chega lá no fim, você escuta fazerem referência a umas coisas que a Hermione faz que dependem de lógica e não de magia, não tá no filme, não tem a cena. Faz Eles vão pegar o rumo da franquia depois quando eles começam lá pelo terceiro filme, assim, que o negócio vai embalando um pouco melhor, eles vão fazendo mais adaptação e menos copia e cola, assim, né? Menos transliteração. Acho que a gente pode começar falando um pouquinho disso, né, gente? Adaptação de filme para de livro para filme. Eu tava apareceu uma lembrança para mim no Face esses dias, antes de eu fazer uma faculdade de cinema, do qual eu tenho um diploma só de enfeite. Vou até colocar aqui na parede, só para deixar aqui, porque utilizá-lo mesmo e fazer jus é outros 500. Mas adaptação é diferente. E esses dias apareceu uma lembrança no meu Face de nunca vou entender, sei lá, de 2013, sei lá. Nunca vou entender porque eles não pegam o livro e usam como roteiro. Essa é no nível daquela. Por que se o filme tem 2 horas, o povo leva meses para gravar? Que bando de gente Como? preguiçosa, né? Como ousas? Ok, tem gente que tem, né? Não sabe como funciona, as pessoas têm o direito de não saber como funciona. Acho justo também. É engraçado porque hoje eu sou formada em cinema só. Mas na época eu realmente acreditava que isso era possível, né? A gente pegar o livro e só sair gravando. É maravilhoso. Tem uma coisa que a gente fala muito em aula de roteiro, né? Que é quando a pessoa está começando a aprender a escrever roteiro e ainda não sabe bem como o negócio funciona, tal, então ela tem que tomar o primeiro baque, assim, para ver que tem uma diferença grande, né? E tem uma coisa que a gente sempre fala, assim, que é, você põe no roteiro, fulano está pensando na sua cachorrinha de quando ele era criança. Tá bom, ele pode até estar pensando isso, mas como é que você faz cara de que você está pensando na sua cachorrinha de quando você era criança? Se você não tem um outro recurso para mostrar, não dá, simplesmente não dá. Agora no livro dá, você lê, tá escrito, você recebeu todas as informações que você precisava. No roteiro, não. Né? Tem que mexer em mil coisas. Mil coisas. E também tem muito disso de. Eu acho que para você foi uma coisa negativa, mas para algumas pessoas fica positivo. O autocompletar que a pessoa tem de quando ela lê o livro e vai assistir o filme. É que no Harry Potter, o problema é que você sabe o que está faltando se você tem um autocompletar. E aí, porque é muito igualzinho. Agora, se você faz cenas que são
não tão iguaizinhas, mas que elas dão a noção, que o intuito geral tá lá, que a coisa vai mais ou menos para o mesmo lado. É diferente, porque daí você fala, tudo bem, eles mexeram porque não dava para mostrar tudo, eu entendo. Agora, a cena da tarefa das poções, como a Aline bem lembrou, que é essa cena que eu estou me referindo, que a Hermione resolve com lógica, eles no filme falam que ela usou a lógica. Eles dão os parabéns para ela por ter feito isso. E eles não mostram a cena, não tem a cena, não entrou no corte final. Daí fica Verdade. complicado. Nossa, verdade, é a cena que mais me incomoda. É porque, gente, minha cabeça vai funcionar tipo de coisa, você vai limpando, sabe? Tudo que tá lá atrás tá meio nebuloso. Então você tem que passar um pano, a Aline tá aqui pra isso. A Aline é passadora de pano oficial. Grande abraço para a Aline, passadora de pano. Saudades. Você tem que passar um paninho e desvendando as memórias, assim. Agora eu lembrei, nossa, eu odeio que essa parte não tá no filme do fundo do meu coração, sabe? Sei. Porque Sei porque não tem justificativo. é Assim, isso, e é isso que é. Tá bom, tipo, claro que você podia ter feito uma adaptação sem seguir tintim por tintim, mas tem umas coisas que é ilógica você não colocar, já que você tá indo por esse lado, por que você não foi até o fim? pois é, exatamente. E aí, assim, eu sei que no começo tinha um termo de contrato da J.K. Rowling que ela queria dar palpite em todas as cenas, poder ter controle sobre o filme, que eu acho que ela tinha medo de como a coisa fosse andar, né? Dar o filme na mão de outra pessoa. Cá para nós, ainda mais da Warner, porque isso é um negócio complicado, que as pessoas fazem umas coisas querendo que resolva na base do dinheiro, assim, no sentido de que se eles acham que vai ser um bom negócio, eles fazem. Eles não estão muito preocupados com como a história é contada, eles estão mais preocupados com como eles acham que isso vai dar ou não bilheteria. Uhum, Frequente isso na Warner. E aí, normal, acho até que ela tava preocupada para o bem, vamos dizer assim, naquele momento, né, da vida dela. E aí, o que acontece no filme é que ela faz tudo ser tão igual que qualquer coisinha que você tira fica enorme, porque uhum. faz falta, né, porque é igual demais. Agora, se você tem margem para isso ter possibilidades de você mexer com cuidado, e você reduzir cenas, mesclar cenas, tal. Você faz isso a partir de roteiro, já desde bem mais cedo, não na edição, né? Não na montagem do filme, como teve que ser o caso lá, e cortaram fora aquela cena. Então, Uhum. aí fica inviável mesmo. Né? Vale sempre lembrar, né, toda vez que estou falando de JK ou de alguém que fez alguma coisa que é válido ressaltar, JK transfóbica, espero que faleça. É Não, mas isso. vai, né? Um dia vai. Isso aí você pode ficar tranquilo. Eu também. Eu só queria muito poder ativamente fazer algo para que ela não Em lucrasse prol mais disso. com. Em prol disso. Não, calma, 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 não tô indo tão fundo assim. Em prol dela receber menos dinheiro. Assim, pelo menos, vai. Pra gente começar Entendi. leve. É que nesse momento do fluxo de dinheiro para conta dela, eu acho que isso fará pouca diferença, porque eu acho que ela tem uma bela de uma cascata de dinheiro em casa, assim, né? Mas enfim. Enfim, tá deixado o aviso. Está enviado meu ódio. Ódio do dia. Não, mas tem coisas assim que eu acho que a franquia do Harry Potter, especialmente, vai se entendendo. Eles vão pegando mais o jeito, eles vão mudando a maneira de lidar com os filmes, eles vão. Com troca de diretor também, né? Uhum. No 3 já é um diretor novo tal, então eles começam a pegar mais ao mesmo tempo jeito de adaptar, assim, de uma forma que fique condizente com o livro ainda. Tem coisas que não entram, mas assim, não entra o arco inteiro, né? Não é que fica faltando um pedaço. Você fala, oh, Sim. cadê esse pedaço? Então, vai ficando mais suave, né, a adaptação. E também os atores vão ganhando mais confiança, porque é um negócio complicado no mundo real, assim. Tudo bem, você pode até dizer, o escritor, sei lá, 20 anos depois, ele é um melhor escritor do que ele era 20 anos atrás. Beleza, não, né? Por que eu discordaria disso? Não vou contestar essa informação. Mas você pega os atores mirins, especialmente, sei lá, pega 3 atores que são personagens protagonistas com 11 anos de idade. E aí, sei lá, tudo bem, pode não ser o primeiro filme deles, mas eles têm uma carreira curta, por motivos óbvios. Quando você pega esses caras com 17
e eles fizeram inúmeros filmes, mesmo que não tenham feito nada fora da franquia. Eles fizeram inúmeros filmes, foram treinados para muita coisa. Eles são outros atores, né? Eles têm outra desenvoltura na tela. Então, tem o roteiro, tem as situações de ter se adaptado, etc., mas também tem a situação que é muito diferente você pegar, sei lá, a Minerva McGonagall e a atriz já tem uma carreira enorme. Incrível, 7 maravilhosa. anos depois, o que mudou na carreira dela? Foi pouca coisa, proporcionalmente, entendeu? Mas a Emma Watson, por exemplo, não, né? Eu. Adoro a Emma Watson, sou fã da Emma Watson, mas Emma Watson e as sobrancelhas dançarinas dela, Emma elas Watson é demoram para pegar o perfeita. ritmo. Eu quero ressaltar que você falou que com os filmes eles foram aprendendo. Eu tenho um pouquinho de dúvida nisso, porque eu lancei um box de pergunta lá no meu Instagram e falaram que amaram o primeiro Harry Potter, ao contrário de você, e odiaram o Enigma do Príncipe. E o Enigma, eu acho que, tipo, comparando a franquia toda, o Enigma do Príncipe, eu gosto muito da adaptação, do que eles fizeram em questão de adaptar o livro, a linguagem que eles Uhum. resolveram usar. Mas, se for parar pra pensar, por que que eles dividiram Relíquias da Morte em dois? Que tem outros motivos, a gente pode chegar lá também. Mas por que que eles não dividiram? Por que que eles não dividiram o Enigma do Príncipe, que faria muito mais sentido, porque tem muito mais coisa no livro que era super relevante de você jogar lá de história, em questão de tudo, tudo, gente. Nossa, tanta coisa ficou de fora no Enigma do Príncipe, que me dói, só de lembrar. Uhum. Eu não discordo. Ficou mesmo, faz falta mesmo para quem conhece a história. Uhum. Para quem não conhece a história, você não tem acesso, né? Então, assim, se você está vendo só no cinema, funciona. Né? Mas assim, é aquela velha. Eu vou puxar até um gancho aqui. Se você for falar de Senhor dos Anéis, por exemplo, que é a adaptação, Nossa. né, de livro para filme, e ter feito 3 filmes do Senhor dos Anéis e comparativamente ter feito 3 filmes do Hobbit, A gente vai chegar no Hobbit já? Esse é o momento? não, eu até acho que não, mas assim, tem momentos em que vale a pena você fazer mais divisões e tem momentos que passa um pouco do ponto, né? Assim, acho que essas duas franquias já dá para ter essa noção. No caso do Harry Potter, eu até acho que daria para dividir sem ser muito desonesto. Eu acho que daria para dividir cada um daqueles livros em dois. Acho mesmo, em 2 filmes. Não vejo grandes problemas em fazer isso. Tudo bem, você faz o um e o um é dividido em dois, é complicado porque você não engancha a pessoa. Então, eu entendo a inviabilidade disso. Mas em termos de você tratar as coisas com o devido respeito e tal, e só falo em dividir porque o mercado de cinema não atura bem filmes muito longos. Porque você fica muito tempo dentro da sala de exibição. Hoje em dia já mudou isso por causa da pandemia. Você não tem muito nem como fazer a coisa só pensando em sala de exibição, mas Uhum. naquele momento, né, você vai colocar para bilheteria é um pesadelo, porque quanto mais comprido é o filme, menos sessões você faz no dia. Então, uma sala de cinema de um multiplex, por exemplo, né, se o filme tem 1h30 ou se o filme tem 3 horas, você muda muito o número de sessões. Então, Uhum. como a sua lotação máxima do cinema não muda, se você põe, sei lá, 200 pessoas para dentro, e essa é a lotação máxima daquela sala. Se o filme tem 1h30 e você põe 200 pessoas para dentro, e dali 1h30 você faz outra sessão, se você põe 200 pessoas para um filme de 3 horas, Você dali, perdeu. dali 1h30 você não pôs novas 200 pessoas, né? Você perdeu metade do dinheiro. Então, isso é uma coisa para se pensar, realmente. Não dá para você desconsiderar essa variável. Olha só, E quem diria que em adaptações a gente ia odiar o capitalismo de novo? eu diria, não me surpreendeu. Uau! Foi pura ironia. Uau! Estamos aqui odiando o capitalismo mais uma vez. É. E aí é um negócio assim, antigamente ainda você tinha uma coisa que hoje em dia não é mais comum, que é fazer intermission, que é a pausa, né? Que você fazia um filme muito longo, você fazia uma pausa, e aí você conseguia colocar essas pessoas para fora do cinema um pouquinho, da sala de exibição, e trazer de volta. Tudo bem, a pessoa fazer xixi e tal. Então você pega
Dez Mandamentos, por exemplo, tem isso, né? Que dizem que é adaptado de um livro também. Aí, o que acontece? Quando você faz isso, você tem uma nova chance de vender pipoca, bomboniere, entendeu? Então, você tem uma nova chance de ganhar dinheiro, mesmo com as pessoas... E aí, não é o filme que está ganhando dinheiro, é a sala de exibição. Porque, na real, a enorme maioria da sala de exibição não ganha dinheiro com a bilheteria do filme, ganha dinheiro com o que ela é capaz de vender para você no ambiente do Bombonier. cinema. Então, bomboniere, pipoca. É isso. Pipocaria. Né? Mas, assim, no fim das contas é isso. Assim, eles dependem muito, porque a margem de lucro disso é muito grande. Imagina quando você paga num balde de pipoca num multiplex e quanto Sim, custa milho. sim. Milho é infimamente barato. Então, quando você faz isso, tudo bem. Tem a estrutura, né? Tem o lugar, tem o jeito de fazer o saquinho de pipoca deles lá, tal, Eu ia falar os baldes, mas o lucro... como é que eu posso colocar em palavras? Que eu tentava fugir disso comprando nas lojas americanas, mas aí só uma bosta. É o nome da loja? Ugh. Do que você escapa? Do lucro abusivo, no sentido de que, né, você não está dando dinheiro para a loja, para sala de exibição, o que é um problema, mas o quanto a sala de exibição quer ganhar em cima de você na Bomboniere realmente é bastante, proporcionalmente. Então, se você compra por um preço mais próximo do preço de supermercado, né, ou numa loja grande, um varejo e tal, você paga muito mais barato. Enfim, aí as pessoas tentam coibir isso dos jeitos mais absurdos, né? Mas isso não é tanto uma questão que aflige as adaptações. Eu acho que o problema maior com as adaptações é assim: se você pega livros desses que acabam virando franquia, tal, que é uma sequência de livros, que são livros grossos, é comum isso, né? Tem livros até que não são tão grossos. Você pega Hunger Games, né? Os Jogos Uhum. Tava Vorazes. pensando Os em livros não Hunger são Games. tão grossos, tal. Tem só as suas 450 páginas, talvez. Se for comparar com Game of Thrones, que é uns catatal de 800, né? É menor. Eu tenho Game of Thrones E ali atrás, mas não vai dar mesmo pra ver. assim, mesmo assim, você tem um problema, porque se você tem no estilo literário uma condensação grande de informações, de detalhes, tal, dependendo de como a pessoa escreve, às vezes o livro é curto, mas tem muita informação. Uhum. Então, tem coisas que cinematograficamente elas se expandem, no sentido de que você fala assim, por exemplo, em uma frase, tem até uma história famosinha, né, que tem roteiros que dizem tomada de Constantinopla, isso é uma frase. Só que isso se expande para quantas cenas, com quantos figurantes, com quantos milhões de dólares para você resolver essa cena. Então, Uhum. A da cidade pegou palavra fogo. escrita para o negócio, exatamente, exatamente. Né? É um esforço enorme de produção. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes você tem um livro curto e o livro curto gera imagens longas. Uhum. Né? Porque se você quiser mostrar no filme, então, durante aqueles 10 anos de inverno, eles foram e voltaram inúmeras vezes. Mano, sabe? Sim. Quanto você vai mostrar, entendeu? Então, acaba tomando com uma frase minutos, às vezes. Em Game of Thrones, tudo bem que a gente tá falando focando em filme, mas tipo, um livro que é complexo e gigante pra Uhum, você adaptar. E tem muitas coisas complexas assim, enfim. é. Exato. Se você pega, por exemplo, Sherlock Holmes, né? Sherlock Holmes que é uma franquia de livros, né? Uma série de livros que deu várias franquias audiovisuais diversas, né? Mas de cinema inclusive. Tá lá o Homem de Ferro, né? Tem o Robert Downey Jr. que estrelou uma das franquias de filmes de Sherlock Holmes. Há várias, né? Tem várias no cinema. Mas essa é uma dele, por exemplo, né? Você pega a história de Sherlock Holmes, os livros, os contos de Sherlock Holmes até não são tão longos. Eles não são, em geral, livros muito extensos, assim. Uhum. Mas o quanto você precisa de tempo de tela para a pessoa que está assistindo aquilo entender o que está acontecendo e, se possível, entender o que está acontecendo do ponto de vista de Sherlock Holmes, que nem sempre é o que as pessoas fazem, porque quem conta a história do Sherlock Holmes é o Watson, né? Uhum. Então é muito comum que o Sherlock Holmes olhe e aí na cabeça dele a mágica acontece. Você não sabe, você só vai saber quando ele contar o que ele pensou
desvendando o crime lá no fim da história. Quando você faz um filme disso, não é tão simples. Tanto é que a gente vê muitos casos em que você vê as coisas do ponto de vista do Sherlock Holmes do cinema. Essa do Downey Jr. é uma, a do Benedict Cumberbatch também faz isso. Você vê muita coisa do ponto de vista do Sherlock Holmes. Com ele pensando, com ele enxergando os links entre as coisas. Uhum. Porque senão você se perde na trama com mais facilidade no cinema do que se você se perderia no livro. Até porque no cinema você não é dono do tempo, né? O filme começa e aí se você não interromper o filme, ele segue acontecendo no tempo dele. No livro, você tem o seu tempo de leitura, você volta uma frase, volta, avança, volta páginas, volta para olhar uma informação que você não lembra direito, continua onde você estava e você é dono do controle do tempo. Totalmente diferente. Eu sinto que aconteceu muito o autocompletar na minha cabeça em Crepúsculo, que eu li os livros antes de assistir os filmes. E aí tem muito momento que você tá. Eu vou até mudar aqui a cena, porque merece o nosso posterzinho, né? Ai, saudade. É, tem muito momento de, sei lá, Bella e Edward se encarando. E aí no livro É. é tipo. Tudo que tá passando dentro da cabeça da Bella, de tipo, oh meu Deus, eu sou uma adolescente com tantos problemas. Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Naquele momento eu estava pensando, oh, Edward, por quê? Enfim, e aí detalhes e detalhes e detalhes, que no filme é tipo, tan, 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 tan. Eu ia começar a cantar, mas vamos segurar, né, a emoção aqui um pouquinho. Mas é só a música e ele se encarando. É. Porque você não tem como fazer isso no cinema sem ficar escancaradamente estranho, né? Porque você mete, sei lá, voz off, né? As pessoas falando o que elas estão pensando. Na tela, isso fica estranho, né? É um recurso possível, tal. Tem estilos que fazem isso, no ar faz isso, mas é uma coisa que tem que fazer com parcimônia, assim, né? Show don't tell, né? Em geral, no cinema, você vai Uhum. sempre mostrar o que está acontecendo para a pessoa entender pela cena e não. E o show do Tell de Crepúsculo é tipo o Edward achando a Bella muito fedida. Ai, tão bom, meu Deus, esse filme é ótimo. Ju, saudades. Podia estar aqui, né, defendendo com unhas e dentes o Twilight dela, tão querido. A gente vai dar uma chance pra ela futuramente, pra ela defender Crepúsculo. Ah, a Aline tá falando que a Bella tá sempre com cara de alguém soltou um pum. O Renato tá falando que gosta dela, que ela fez bons trabalhos depois. É, fez, mas sempre com mais ou menos a mesma cara, né? Não? Cara, assim não mudou muito, não, né? Ela Assim, tem e olha que eu amo a Kristen, gente. um jeito de interpretar, assim, E a, bastante típico e repetitivo, cíclico. saiu um filme chamado Mar Profundo. Gente, eu juro que eu nunca tinha feito isso com um filme na minha vida. Eu assisti o filme. E aí, sei lá, porque eu me esforcei, então eu dei uma chance. Passou meia hora do filme. Eu falei, aqui não vai tá dando. Eu adiantei o filme. Porque aí eu fui vendo as cenas e fui vendo pra onde ia a história. Eu nunca fiz isso com nenhum filme da minha vida. Eu fiz isso com esse. Te amo, Kristen. Desculpa. E eu só assisti esse filme porque ela tá linda. Linda! Ai, ai, o que a gente não faz, né? Infelizmente tem filmes que não adianta, que isso apenas não segura, né? Tem coisas, por exemplo, Senhor dos Anéis. Eu não vou pular para o Hobbit ainda, embora eu tenha coisa para dizer sobre o Hobbit disso também. Mas Senhor dos Anéis, você tem lá a personagem da Arwen, ela não tem aquele espaço todo no livro do Senhor dos Anéis. Porque o livro do Senhor dos Anéis, em essência, é um livro sobre guerra e ele é tratado com guerreiros do sexo masculino praticamente do início ao fim. Poucas exceções, pouquíssimas exceções. Então, as mulheres não têm muita voz na trama do que acontece lá tal. E aí, para o cinema,
eles quiseram ao mesmo tempo ter uma personagem feminina forte, marcante, visualmente marcante e tudo mais, o que eu achei que é uma boa escolha, e aproveitaram isso para colocar a personagem dela mais na trama do que ela apareceria, né? Então, fica difícil, se você for comparar, você não notar que ela exagera em relação ao livro, porque ela aparece muito mais do que o livro permitiria. Até para compor com mais força o par romântico com Aragorn e tal. Que não é uma coisa tão evidente, tão forte no livro. Embora tenha, aconteça, exista, a coisa tá lá, mas assim, eles trazem, né, porque eles precisam, ao mesmo tempo, atualizar para o público de hoje. As pessoas vão falar, Uhum. pô, não tem nenhuma personagem mulher no filme, né? E, enfim. E Mesmo assim, nossa, teria, mas é que é exceção. no meu caso eu não li Senhor dos Anéis, gente, me desculpa. Tá desculpada, Mas mas dá tempo ainda. essa personagem é muito importante pra mim. Nossa, eu gosto muito dela. Eu vou ficar muito triste quando eu ler o livro, então. Apesar Não, de mas que. eu também gosto dela, só ela aparece bem menos proporcionalmente. Uhum. Eu já ia entrar em Hobbit. É que eu tô esperando se o Paulo vai dar um sustinho ali no chat, aí a gente entra em Hobbit de verdade. Mas eu ia falar que uma das reclamações do pessoal em Hobbit, que eu acho que não é o motivo de Hobbit ser ruim, sei lá, é a personagem. É A uma Kate elfa? de Lost é uma A elfa. Kate de Lost. É ela. Eu vi bastante gente, tipo, caindo em cima. É a Vespa. E. Não sei se você, como o mais conhecedor de Hobbit, elabore. Então, eles fizeram a mesma coisa que eles fizeram com a Liv Tyler, né? Ela não era para ela estar ali, não é bem assim, mas precisava de um elfo, né? Tem uma atriz competente, uma mulher bonita, e eles colocaram na trama. Também era uma história que era só. Porque você tem que ter em mente, assim, né? Quando você está vendo adaptações, a origem do escritor, né? Assim, a trama por trás da história do escritor acaba pesando. E quando você muda para o filme, você tem novos autores, né? Desta nova obra, tal, a coisa muda um pouco de figura, é natural que isso aconteça. Às vezes descaracteriza um pouco, tal. O Tolkien, ele lutou na Primeira Guerra, né? Então tem muita coisa ali, não só do Senhor dos Anéis, mas também no Hobbit já, que é muito característica de soldados, batalhão, entendeu? Uhum. De um jeito de enxergar aquela coisa. Então, da vivência dele, né? Da vivência dele lá na Primeira Guerra, então, 1917 e tal. E aí, a hora que você começa a repensar esse filme com olhos de hoje, fazem falta as personagens que não estão na história dele, porque não fazia sentido para ele elas estarem ali, sendo mulheres, naqueles momentos. Então, Uhum. para ele, aquilo não fazia o mesmo sentido. Então, a Kate acaba sobrando na história, porque quando os roteiristas enfiam um jeito de ela aparecer ali, não encaixa muito bem com a história que ele tem para o Hobbit, porque Uhum. não estava pensada para ser assim, né? Não estava ali. Tudo bem, você poderia fazer até uma adaptação mais livre, mas você fica sempre naquele negócio, né? Eu vou fazer de uma forma que eu descontente os fãs, porque daí esses caras são os primeiros da fila e eles vão sair falando mal. Então, então. Ou eu vou fazer de um jeito que eu consiga atingir um público maior, porque daí eu vou colocar uma atriz famosa, bonita, que vai atrair público, etc. E as pessoas não estão interessadas em saber se, comparando com o livro, sabe, aparecer um número de páginas maior ou menor, porque elas nem leram o livro, ou não estão interessadas, ou até leram, ou pararam no meio, ou sei lá, né? Não estão Sim. tão preocupados com isso assim. A Aline tá falando aí no chat que ela acha que o Hobbit sofreu por ter vindo com o peso do Senhor dos Anéis e que ele entretém, ele só não sustenta o nome, só não sustenta o peso que o Senhor dos Anéis teve. Eu acho Eu, que nisso. dis, Desculpa, pode falar. eu discordo levemente, você pode complementar depois
com mais informações, porque eu acho que, tipo, o peso que veio do Senhor dos Anéis fez Hobbit querer ser mais do que ele precisava, na real. Por isso que Hobbit é um livro É, pequenininho. Hobbit é um livro que daria, tipo, sei lá, se você queria se esforçar para fazer 2 filmes, você ainda na, tinha na que desenrolar verdade, eu, bastante a história. na verdade, eu acho que todos eles poderiam ter dado 2 filmes no seguinte sentido. O Hobbit é um livro, e eu acho que ele poderia ter sido resolvido com 2 filmes numa boa. O Senhor dos Anéis são 3 livros, e eu acho que cada um deles poderia ter sido resolvido com 2 filmes. Então, se a rigor, pensando hoje, que a gente já sabe o sucesso que foi e tal, como é que funcionou, etc., eu acho que não teria problema, eu não teria problema em autorizar, se fosse da minha alçada isso, 6 filmes do Senhor dos Anéis e 2 para o Hobbit. Porque eu acho que o que aconteceu foi, o Senhor dos Anéis precisava de 3 filmes porque era 3 livros, essa deve ter sido uma negociação, meio uma coisa. Era impossível Uhum. fazer em um filme Quando, só, não era viável. quando a gente estava falando de Harry Potter, eu tenho na minha mente, e eu não sei se é real, mas foi ele que começou com esse costume de dividir filmes, se eu não me engano. Eu vi alguma notícia de que, tipo, ele foi meio um precursor quando eles lançaram Relíquias da Morte, parte 1 e 2. Não Não, foi a primeira vez que eu vi isso acontecer. Eu não lembro de cabeça aqui quais foram os outros filmes que eu vi isso, mas eu vou jogar uns outros que são mais ou menos daquela época aqui, que eles podem estar fora de data, porque eu não consigo checar aqui ao vivo, né? Mas eu me lembro de ter visto mais ou menos na mesma época, que Matrix estava fazendo isso, uhum, que Matrix estava tá fazendo fazendo isso. o 2 e o 3 filmando juntos tal. Tem o. Mas de dividir um filme. Tipo, Matrix estava fazendo sequência. Então, mas é que tudo bem, você tá. Matrix, você não tem como dizer isso, porque você não tem um livro para comparar e dizer assim, era uma, e Uhum, dividiram em 2. Então você vai entender que é livro 2 e 3. Que o Bill, você vai olhar e falar assim, não tem uma obra para comparar para dizer, entendeu o que você uhum, quer dizer? sim. Então, nesse sentido, não dá para você bater o martelo e falar assim, foi isso que aconteceu, mas acho que a ideia é a mesma, né? De filmar ao mesmo tempo, de. Porque o que acontece? Eles são 2 filmes, mas eles fizeram aquilo tudo junto. Eles soltaram em duas etapas. Mas eles filmaram uma vez só, né? Uhum. Todo é um esforço maior para como se você estivesse rodando um filme de 6 horas, só que você solta dois de 2 horas e meia, sei lá, 3. É, então, eu não acho que foi. Eu expressei mal o que eu tava falando, porque ele não foi precursor nisso, mas eu acho que nessa onda de filmes dessa forma, porque teve Kill Bill, mas ainda é diferente o que Harry Potter fez, de, tipo, já ter lançado vários, aí do nada dividir um no meio. E eu não sei se Harry Potter foi o primeiro filme a fazer isso, mas eu acho que foi um dos primeiros a fazer mais barulho também, nesse sentido. Tem. Ele foi talvez o primeiro em tanta coisa, né? Porque de ter feito uma sequência tão grande, né? De ter pego uma adaptação com os mesmos atores, com um cuidado tão grande e serem 7 livros, então, e 8 filmes, tal. Uhum, Então tudo isso já era enorme, né? E o sucesso da franquia literária também leva para esse sim. caminho. Então não dá muito para escapar. Mas algumas daquelas coisas já eram procedimentos mais ou menos padrão na indústria cinematográfica. É isso que eu estava querendo dizer, assim, Uhum, né? É que realmente ele vai fazer de um jeito e ter uma resposta de público que vão ser inusitadas, grandes, né? Fica um marco realmente. Fica, né? uhum. Foi mais nesse sentido que eu tava querendo dizer. E que inspira outros filmes a seguir essa linha, né? Que foi aí a gente começou a ver mais disso acontecendo na, no cinema. A Aline tá passando pano pro Hobbit aqui. Ai, Aline, sempre cumprindo o seu belo papel. Mas assim, não é que eu ache que os filmes do Hobbit são ruins.
É que tem tanta coisa enfiada ali que o que vem de fato dos livros é bem menos coisa. Eu acho que dava tranquilamente um filme a menos ali, de coisas que vêm do livro. E eu não tenho muita certeza de que as coisas que eles optaram por manter, porque já que vai mudar, é sempre aquela história complicada. Você está lidando com uma fanbase grande, as pessoas vão perseguir você porque você não inseriu a cena X ou a cena Y. Por outro lado, você vai colocar um monte de coisa extra, as pessoas não podem reclamar que você tirou, porque você está falando coisas extras. Uhum. Elas vão reclamar que isso não estava no livro, mas aí, se a cena é divertida o suficiente, se é boa o suficiente, E eu tá não tenho atraindo tanta outro certeza. público, né? Claro. O que eu não tenho tanta certeza é que elas sejam tão importantes assim, porque elas são todo um núcleo extra que não faz parte daquilo, né? E aí, assim, você vai abrir mão de ter elfos na história, porque na história do Hobbit são hobbits e anões. E dragão. Uhum. Mas, Nossa, sim. e aí, sabendo. Aí é uma coisa que a Aline falou, eu acho, né, no chat aqui, que ela tem toda a razão, que é fica, por causa da herança do Senhor dos Anéis, fica uma expectativa que o Hobbit não tem condições de cumprir a altura, porque o Hobbit era um livro infantil que foi escrito pelo Tolkien, que foi a primeira coisa, que depois ele desenvolveu muitos anos depois uma trama naquele universo, que era o Senhor dos Anéis, que já era uma trama bem mais adulta, e aí essa trama a gente assistiu no cinema primeiro. Então, quando Uhum. você volta no Hobbit, poxa, né, é meio desproporcional realmente a coisa, né? E até nesse sentido que eu acho que ter dado para o Senhor dos Anéis 3 filmes e depois chegar no Hobbit e dar 3 filmes de novo é injusto, né? Sim, sim, nossa, sim, faz todo sentido. É injusto com o pobre do Hobbit. É. E se eu for passar pano pra alguma coisa em Hobbit, gente, é Benedict Cumberbatch. Você é uma Benedict Cumberbatch? Benedict Cumberbatch. Super. Ai, nossa, gente, eu amo aquele homem tanto, meu Deus do céu. É que ele é o Sherlock, que nós mencionamos rapidamente aqui hoje, ele é o dragão do Hobbit, né? Ele é o Senhor Estranho. E ele é o Doutor Estranho. Eu sou a Senhora Estranha. Sabe? Feitos um pro outro. Ai, gente. E ele é o Sherlock da série, não dos filmes. É que a gente falou do Exato, Homem de Ferro. da série da BBC, que são os dois da Marvel, né? Um Sherlock é o Homem de Ferro, o outro Sherlock é o Doutor Estranho. O Marvel falou: deixa eu pegar aqui. Praticamente a Marvel é sócia do Sherlock Holmes. Se for pensar que o Sherlock Holmes foi escrito pelo Arthur Conan Doyle e o Conan é da Marvel, não, deixa pra lá. O Conan. Oi? O Conan é um personagem da Marvel, o Conan o Bárbaro. Meu Deus do É porque céu. Vai muito mais fundo do que eu imaginava. é totalmente desnecessário, não leva nada a lugar nenhum. É... Mas eu tô falando, eu que só tenho um monte de filme aqui igual com você. O que que você tem pra trazer pra gente? Oxi! Já puxei aqui, Não, você comecei. puxou e desenvolveu todos os filmes que eu trouxe. Eu só tô aqui pra trazer os filmes e cobrar de você coisas. Fui eu que falei de Jogos Vorazes, fui eu que Verdade, falei, verdade. mencionei A gente Senhor dos falou. Anéis antes, pela primeira vez. É, a gente tem uma gama de adaptações enorme de livros que são pouco conhecidos, se você for olhar os livros que são, por exemplo, o Hitchcock faz um monte de adaptação. Uhum. Não vou ficar muito no Hitchcock aqui, porque acho que nem eu lia na maioria daqueles livros, né, para Fala um poder pra eu falar colocar do de pôster aqui. Psicose. Hoje mencionaram a Cor Púrpura. Ah, não foi do Hitchcock, foi do Não Spielberg. é do Hitchcock. Mas é um que é uma adaptação de um filme que também, tipo, de um livro que também não é. Lá nos Estados Unidos, ele é bem. Mas tem um negócio que é engraçado da história, que o Hitchcock falava que ele procurava livros que fossem ruins,
mas que dessem bons filmes, porque ele tinha com isso um monte de vantagens. Em primeiro lugar, porque se o livro é desconhecido, é muito melhor você fazer uma adaptação dele, porque, num certo sentido, lógico, né? Na época do Hitchcock, o Hitchcock já era estrela como diretor. Então, o filme ser do Hitchcock era mais importante do que a adaptação ser de determinado autor de livro, entendeu? Então, se ele pegava Uhum. um filme ruim, e esse filme ruim tinha uma história que ele podia mexer à vontade, e ele não tinha fanbase, entende? Então, ele podia pegar um filme ruim que tinha um livro ruim que tinha uma história razoável e transformá-lo num bom filme de suspense. Ele fazia isso muito, né? O Psicose é um exemplo que é a adaptação. Ele tem uma longa carreira fazendo adaptações. Muito, muito filme dele. Tem uma coisa que a gente vai vendo acontecer, que é, por exemplo, autores que vão sendo procurados para que as pessoas adaptem coisas deles, né? Stephen King, por exemplo. O Uhum. Iluminado é dele. O Iluminado é dele. Dizem até que ele não gosta da versão do Iluminado do Kubrick. Eu ouvi essa história. Eu já li o Iluminado e, bom, o filme do Kubrick difere bastante no tom, né? Tem um monte de coisas que ele não aborda, tal. Então, não é uma adaptação O talvez tão filme do. fiel. Eu Eu nunca. gosto muito, é uma adaptação muito boa. Eu acho muito bom o filme também. Mas, parando pra pensar no título do filme e no que o filme traz, ele não foca tanto no Iluminado. Não. E pelo pouco, tipo, eu evitei pra não ter spoiler, porque eu quero ler o livro futuramente. Mas pelo pouco que eu vi, o livro é sobre o Iluminado. Você vai ter muita preocupação com o garoto, com o que está acontecendo com ele, com quem descobre que ele tem capacidades sobrenaturais, paranormais, sei lá. E isso no filme isso é resumido ao carinha que aparece para tomar uma machadada no lugar dele. É meio, Oh, vira quase um spoilers. deboche. Nossa, que triste, que pesado. É, Mas eu o imaginei, né? Porque. Kubrick é um ótimo diretor, eu acho, cinematograficamente falando, assim, um cara, Uhum. mas ele, eu acho que não fez propriamente uma adaptação para ser respeitoso com o livro do Stephen King, né? Ele fez para fazer um filme que ele achou que saía dali, fez um bom filme, eu acho. Uhum. Aí, né? Mas é um pouquinho dolorido mexer com essas coisas, né? Acho que Porque para todo mundo. a partir do momento em que eu sou formado na área, e eu tenho vontade de fazer filmes, enfim. Eu, sei lá, gente, você pega a história de outra pessoa e, tipo, você sendo formado na área, você tem uma noção do quanto aquela história tem um peso pra você. Sim. E aí você faz isso com outra pessoa. Amigo. É que se você está muito acostumado a lidar com roteiristas na indústria em geral, que vendem o roteiro e daí eles não apitam mais nada, que você faz com o roteiro o que você quiser, a hora que você fala assim, me dá esse livro aqui que eu vou fazer uma adaptação com ele, você provavelmente está pensando a mesma coisa, né? Vou Cada vez fazer com ele o que eu achar melhor. a gente E entende mais a hoje, greve de roteirista que teve lá. várias, né? Hoje a gente tem uma compreensão muito maior do quanto é pesado a questão da adaptação por causa do volume de adaptações de livros e quadrinhos pop, né, bem conhecidos e tal, que você tem sommeliers da cultura pop, né, que vão dizer amadeirado demais, eu achei um pouco almiscarado, enfim, e que é gente que vai realmente dar palpite no quanto aquilo é fiel, não é fiel, poderia estar ali, não poderia estar ali. Se você que está assistindo a gente aqui ainda não viu a live que a gente fez de gravação do podcast Cliffhangers dessa semana, você ainda vai ouvir isso no próprio podcast Cliffhangers sobre Loki. A gente discute um pouco disso, porque tem toda uma questão ali com o quanto Tá aquilo tem que sendo ser fiel. respeitado, é fiel, não é fiel, quanto o cara pode mexer nessa história, né? E, enfim, não dá para você escapar disso, é natural. Se você vai adaptar, você vai mudar, você vai mexer. Uhum. Não tem como não fazer isso. A própria ideia de que você vai pegar nos quadrinhos, rapidamente, nos quadrinhos, tem um cara que é um personagem que ele é desenhado de um determinado jeito e ele tem características típicas
de como ele é desenhado e troca o desenhista, mas o desenhista tenta respeitar aquelas características típicas. A hora que você joga ele num filme, que não seja animação, aquele cara não é desenhado, é uma pessoa. Você tem que achar um ator que sirva ao mesmo tempo para ser parecido com aquele personagem que está desenhado ali, escolher pelo traço de quem que você vai se basear para ver como é o ator mais parecido, tem a viabilidade da obra, tem a agenda do ator, quer dizer, no final, quando você chega a um cara que você fala assim, esse cara funciona como tal personagem, pô, até você chegar naquilo, sabe, é um trabalho que passa por tantas pessoas e descontenta tanta gente que é difícil você chegar num resultado bom. A gente não tem um Batman definitivo até hoje. Nossa, sim. E eu vou aproveitar esse gancho e falar de um filme que foi muito importante para Tamires de 15 aninhos, que lia tanto Nicholas Sparks e leu Querido John. E no livro, ela, a atriz, a personagem era uma pessoa morena, de cabelo preto e olho verde. E aí eles pegaram a Amanda Seyfried pro filme. E eu lembro que a minha indignação com ela não ser uma menina morena dos olhos verdes foi tanta, assim. A minha irmã tem isso até hoje. A minha irmã tem isso profundamente. A Percy Jackson. Olha, verdade, tem que falar de Percy Jackson também. A Aline tá aqui pra fazer jus e falar mal de Percy Jackson também. Mas é uma coisa que eu fui me desprendendo muito no decorrer do tempo e quando você sabe de todos os processos que é fazer um filme. Algumas coisas me incomodam. De tipo, o que custa pintar o cabelo da pessoa de preto, usar uma peruca, sei lá, lente, contato, É. gente. Tá aí a Daenerys Targaryen, que deveria ter olhos violeta e não tem, né? Era pra ter sido assim. Tem tanta coisa que você pensa, poxa, né? Um detalhe tão pequeno tal, e que as pessoas simplesmente. Era fácil, né? E não deram bola nenhuma, sabe? Fica puxado, né? Mas assim, especialmente quando você tem uma referência visual, isso eu acho que é mais complicado, né? No caso da literatura, você tem coisas muito bem demarcadas, tá? A descrição, Uhum, né? Sei lá, se pegar o Corcunda de Notre Dame, né? A história do Corcunda de Notre Dame da Disney, a Esmeralda, tem olhos verdes, tal, tudo. São características super marcantes. uhum, Se você remove isso, mano, né? Para onde você vai, sabe? uhum. Tem um caso famoso que é do E o Vento Levou, né? Que tem a menininha que deveria ter olhos azuis, a Bonnie Blue Butter, né? Que tá no nome dela, tá? Ela não tem, a atriz não tem olhos azuis. Uhum. E aí eles enganam, né? Vestem ela de azul, né? Eles sabem que eles estão fazendo um negócio que tá errado e eles dão uma enganada e passa, né? Hum. Ah, nossa, sim. A Aline tá destacando uma coisa aqui que é realmente irritante. Porque a cor do olho da Lily Potter. Que eles repetem o filme todo. E é isso que é pior, sabe? Porque eles falam, você tem os olhos da sua mãe. E aí chega lá, quando eles vão mostrar uma atriz que tem que é a mãe do Harry Potter, ela tem o olho castanho. Amigo, por quê? Por quê, sabe? Não faz sentido. Agora, tem uma coisa Quem fez que, o cast não leu o livro direito. gente, como é que pode? Não faz sentido. Sei lá, tá com uma lente, que nem a gente já falou, sabe? Ai, meu Deus. Não é assim, isso é o tipo de coisa que simplesmente a pessoa não fez porque ela não percebeu, não é possível, né? Não leu o livro direito. Não é uma coisa que as pessoas falam assim, né, não precisa pôr uma lente para essa cena. Agora tem uma Uma coisa cena que. curta, tipo, eu entendo não fazer isso com a Daenerys, porque Uhum. se ela tem, por exemplo, irritação, né, se ela vai conseguir, e ela vai viver isso 8 anos com essa lente no olho e Temporadas. tal, é um negócio inviável. Ok, entendo, super entendo. Nem tô Crepúsculo não aconteceu reclamando, isso, não é mesmo? mencionei A porque Kristen acontece, usou mas lente. Será que é por isso que ela tinha aquelas expressões? eu perdi o começo, fala de novo para mim. Crepúsculo, isso não aconteceu. A Kristen Ah, usou as lentes. Será que é por isso que ela tem aquelas expressões? é possível, é possível.
É possível que ela tivesse constipada também, não sei. Tadinha. Não, mas essa do Harry Potter realmente me incomoda demais, gente. Era uma cenazinha só, uma cenazinha só, sabe? Se ela fizesse efeito no olho da menina. É, Pra nem dava, colocar dava. lente, qualquer Dava e coisinha. não é tão difícil. Não, é isso que incomoda. Porque aí quando você tá vendo de dentro, né, que você tem um pouquinho mais de conhecimento, você fica tipo. Você tá de fora, você julga mesmo. Eu julgava mais ainda do que eu julgo atualmente. Mas quando você tá dentro, você fala, véi, não era tão difícil assim. Acho que dá uma sensação pior ainda. É, porque daí você fala, você chega à conclusão de que é preguiça, né? Agora, tem uma coisa que é meio polêmica. Eu acho que a gente vai ter opinião igual nisso, mas é que eu tô lembrando. E eu não tô lembrando nenhum filme específico, eu tô lembrando, na real, de série. Mas de quando mexem com a etnia da personagem pra trazer mais representatividade. Então, tipo, no livro ela era de uma etnia, e aí no filme. No caso, a personagem que eu tô lembrando e que a minha irmã ficou reclamando muito, eu tive várias discussões com ela sobre, foi em Titãs, na série Jovem Titãs, da Estelar. Eu não tô Sim. lembrando de um filme especificamente, mas eu sei que isso acontece com frequência e eu não entendo qual é o problema das pessoas. É, no caso da Estelar, eu acho que isso é um negócio um pouco mais complicado até de a gente construir essa argumentação, Porque porque ela não tem ela é alienígena, etnia. alienígena, terrestre não, né? Ela é alienígena, ela é laranja, e ela é vivida por uma atriz negra, que eu acho que tá sensacional o visual dela no filme, Incrível. na série. Eu gostei demais. Teve muita gente, né, batendo boca e cheio de mimimi, etc e tal, teve. Mas aí é complicado, porque depois alisaram o cabelo dela na segunda temporada. Total e completamente fora Não do. entendo. Eu entendo, porque houve reclamações de tanta coisa, né, que envolvia inclusive a etnia dela, porque ela não era negra, ela não era nem terrestre, sabe? Mas você vai contratar um ator alienígena para fazer o negócio, não, não é tão fácil. Não é tão fácil. Tem aí problemas com o governo norte-americano, que não permite que eles apareçam É, tal, você publicamente. sabe como é, né, gente? Cadê o Paulo aqui pra ser? Para ter medo dessa história, né? E aí, claro, vira um problema, porque as pessoas começam a apurar pelo ovo, realmente. E aí, já que reclamaram tanto dela, não iam trocar a atriz, eles mudaram o cabelo dela. Tem um cabelo muito legal pro visual da personagem na primeira temporada, adoro. Sim, faz muito sentido, sabe? Faz, para mim faz super. Enfim, daí, tudo bem, você está falando um caso excepcional, né? Mas se você pegar whitewashing, que é uma coisa imensamente mais frequente, né? Se pegar personagens tipicamente negros nas histórias originais, Uhum. ainda que isso não seja uma coisa talvez tão mencionada, e você, por exemplo, se pegar toda e qualquer história bíblica de Moisés, Sim. Jesus, etc., e brancos de olhos azuis vivendo esses papéis na tela. Uhum. É adaptação, né? Não saímos do tema. Tá aí um De um problemaço livro. para resolver de um livro. Exatamente. Um Eu sei que problemaço para resolver e Cleópatra, o povo cai bastante em cima, né, desse tema. não tem fidelidade, né? O que acontece é que você vai construindo, reescrevendo a história, né? Reescrevendo Uhum. visualmente essa história. Então, você fica com a sensação de que os egípcios eram brancos. Sim. Você fica com um monte de sensações inadequadas a respeito de como pensar o mundo, né, daquela época e tal. Enfim, tem um monte de coisas que são feitas em função do público que vai assistir, talvez top gastar dinheiro com mais facilidade num filme que seja inadequado historicamente, do Sim. que se for correto, né? Porque o correto para ele vai soar estranho porque ele nunca ouviu falar, porque ele nunca viu, e aí vai virando, né, uma coisa construída, um preconceito construído, né?
que vai se ampliando, porque daí ninguém nunca mostra, ele nunca vê, e daí você fala, pensa num Jesus, e a pessoa pensa numa imagem de um cara branco, né? Porque no fim das contas, você está tão acostumado a ver isso, e fica difícil você romper, né? De repente chegar e romper com esse estereótipo, porque se você está fazendo produtos para vender, e aí no fim das contas, filme comercialmente falando consiste nisso, né? Indústria cultural, tal, papapá, é Já complicado, né? diria a Bernie Horkheimer, né? É. Até É. acho que tem muita coisa para rever nisso aí tudo, né? Deles. Sim. Mas o que a gente não consegue se dissociar é: você vai fazer um filme artístico, você pode fazer um filme com muito mais liberdade e tal, vai ser menos visto, isso é inequívoco, né? Vai ser menos visto. Se for fazer um livro, um filme independente, você não está sujeito a uma série de coisas, mas também você não tem uma série de benefícios. Tudo que a gente está discutindo hoje aqui é filmão, né? Filmão Uhum. blockbuster, Sim. grandes estúdios, tal. Então, dentro desse contexto, não é que você não possa, nem que você não consiga, nem que você não deva tentar romper com isso. Mas você sempre vai esbarrar na alguém, especialmente alguém lá no topo das pirâmides, né? Que vai dizer assim, sei não, hein? Isso aqui acho que não vai vender. E aí você tem um problema para ultrapassar antes de conseguir colocar o produto para jogo, né? Sim. A luta nossa de cada dia. Completamos o primeiro hall de filmes, já fizemos o primeiro tour de filmes que são adaptações de livros. Filmes que são adaptação de livros. A gente falou de uns blockbusters, de uns Nicholas Sparks da vida. Você tem alguma indicação para deixar? Hum, é uma ótima pergunta. Para filme, eu teria algumas para série. Hum. Livro que virou filme, deixa eu pensar um A gente rápido nem falou aqui. de vários, mas a gente volta em breve. A gente tem que voltar aqui e com certeza quando a gente voltar tem pessoas para falar mal de Hobbit ainda. A gente volta aqui até para dar uma reforçada no ódio que a gente já instaurou. Olha, eu acho que eu recomendaria para o tipo de público que a gente tem aqui, especialmente os que estão no chat nesse momento, Ali. recomendaria a leitura do Senhor dos Anéis por causa da série que está por vir aí da Amazon. Que né, a Amazon está colocando para estrear em breve aí uma adaptação que é uma série que vai contar e expandir a história do Senhor dos Anéis. Eita. Agora o filho do Tolkien, que era meio guardião da coisa, faleceu, né? O Christopher Tolkien, se não É, me falha a memória, faleceu. Então a coisa, ele meio resguardava os direitos e tal, não deixava muita coisa tão solta, né? Ficou, parece mais destravado. Se isso é bom, se não é bom, a gente tem que esperar para ver, né? O vamos resultado da descobrir em adaptação. breve. E, assim, é obra seriada, né? Não é bem filme, mas eu vou manter essa indicação, porque a sequência de filmes do Senhor dos Anéis é muito boa. Então, você também não perde nada com isso para comparar com a sequência dos filmes. Gosto muito, tá isso premiadíssimo. O terceiro filme só não foram premiados o primeiro e o segundo, porque senão ia ser Oscar atrás de Oscar atrás de Oscar para os três. Eles deixaram para premiar tudo lá no fim. Por isso que é o terceiro que carregou tudo isso. Até nem é o melhor dos três filmes, na minha opinião. Mas, né, vale a pena. Sim. E você, Tamiri, você tem uma recomendação para as pessoas lerem barra verem? Ah, sim. Gone Girl. Garota Exemplar. Ah, que massa. Foi o Você primeiro. lembra, você lembra de quem é? Ah, não, não estou lembrando de quem é. É, foi o primeiro livro que eu li em inglês. É, Gillian Flynn, autor do Gillian.
Gillian Flynn. Eu deixo aqui a indicação do livro e do filme, são incríveis e eu amo essa adaptação. E eu amo esse livro. E ele é curtinho, então se você tá aprendendo inglês é ótimo também. E a Aline deixou ali também a série do Percy Jackson que Percy vai Jackson. sair. A gente nem falou mal do filme de Percy Jackson aqui, porque em breve, Se a Aline numa próxima estivesse vez. aqui hoje, ela ia em tela, ela ia poder falar mal dos filmes do Percy Como, Jackson. como ela não está aqui, a gente vai falar bem. Percy Jackson é uma delícia, gente. Eu vou mudar. Esquece Gone Girl. Assistam Percy Jackson. É o momento. Assistam os filmes, é fantástico, é maravilhoso, é uma adaptação super Sim. Vai sair uma série, mas fiel aos não livros. liguem. Não liguem pra série, assim. Série. Tudo isso em represália, né? Retaliação pela Aline não ter entrado. Sim. Porque aqui a gente paga as coisas na força do amor. Como você pode perceber. Sensacional. E uma pena, né, que, sei lá, tem umas pessoas escrevendo coisas no chat e eu não consigo ler, mas você consegue ver alguma coisa aí? Eu acho que não. Né? Eu tô vendo que tem umas letrinhas se mexendo, mas tá pequenininho que não consigo ler. Eu vou deixar para ler depois da live. Tá tudo bem. Então fica aqui nossas recomendações. O Senhor dos Anéis, que vai voltar em breve em série. E Gone Girl, Garota Exemplar. Você já assistiu, Glauco? Não assisti. Não assisti e não li. Para mim é uma dica Nossa! completa, dá para eu pegar os dois. Nossa, sim, por favor. Coloque na sua listinha. Leia Senhor dos Anéis. Não vale, porque Gone Girl é tipo um livro assim. Quando você pediu uma indicação, você não falou o número máximo de páginas que a indicação tinha que ter. Se você tivesse dito, eu podia ter. Válido, válido. Aline, a gente continua gostando de você, fica tranquila, tá? A A gente gente te sabe ama, que. Aline. Tá tudo bem. Gente, não assistam os filmes de Percy Jackson, só leiam os livros e esperem a série, tá? Confia, confia. Não vale a pena se frustrar. Frustrar. Mas é um bom caso de estudo, né? Eu defendo sempre que coisas ruins são boas de assistir se você estiver procurando coisas para aprender. Isso é legal. E Percy Jackson, assim como a Aline estava defendendo o Hobbit, ela vem. É porque eu nunca li Percy Jackson. Então eu tô falando muito, tipo, dentro de uma bolinha. Que, sei lá, pra mim é um filme que entretém. Como ela falou de Hobbit, sabe? Entretém. Uhum. Eu não assisti o segundo, porque falei, preguiça. Então, justamente, mas aí se você tivesse lido, você teria embalado num segundo, provavelmente. Se você tivesse lido o livro, você teria embalado num segundo livro, é isso que eu tô querendo dizer. Assim, E é diferente, né? Qualidade. Porque o fato de ele estar passando na TV e você até não mudar de canal, não quer dizer que ele é um bom filme, né? sim. A Aline tá ali. Tem que ver pra ter ódio. Então hoje estamos aqui para incentivar o ódio. A gente tem que vir fazer outro papinho de quinta sobre adaptação de livro para filme bom para as pessoas. Esquentar o coração das pessoas. Porque esse aqui foi só tipo, gente, não. Não Não, mas assistam. vai, Senhor dos Anéis é bom. Senhor dos Saiu o Anéis é Senhor dos legal. Anéis, é. Senhor dos Anéis a gente defendeu. Válido, válido. Sim, aqui embaixo tá as nossas redezinhas. No meu Instagram eu geralmente aviso as pautas das discussões da semana. Tem o Instagram do podcast Cliffhangers, onde você pode ver os episódios também. E acompanha nós. Tchau! Hasta la vista.